Oi, turma do livro Alânia, com Áureo Gonçalves. No capítulo 2, você precisa acreditar. A gente começou esse capítulo ontem, então hoje é parte 2 aí, né, que nós dividimos o capítulo. Ontem a gente viu que o Lucas estava preso no campo de concentração e ajudava crianças com o restinho de alimento dele, né? Vamos ver o que acontece a partir de hoje aí. A vida seguiu dolorosamente e Lucas, no final de 1940, era um homem ainda mais taciturno, com uma melancolia quase palpável, impregnada em sua personalidade, desenvolveu um transtorno depressivo grave, pois as energias de inconformismo e revolta que emanavam de seu estado de espírito desorganizaram a delicada química cerebral. Além disso, estava com manchas vermelhas pelo corpo, sentia muitas náuseas e dores de cabeça. Contraíra tifo, doença grave transmitida por uma espécie de piolho e muito comum nos alojamentos nazistas. A parca alimentação enfraquecia ainda mais seu organismo. Durante os meses de trabalhos forçados e confinamento, aproximou-se de um colega chamado Joseph. Por diversas vezes, esse novo amigo conseguiu aliviar as suas dores no cativeiro, trazendo remédios, fazendo parte de seu trabalho, ou simplesmente ouvindo suas lamentações. Joseph era um homem jovem, talhado em labores rudes desde a infância, o que parecia ajudá-lo a suportar melhor as privações e esforços que exauriam o corpo e a mente. Apesar de não ter porte físico avantajado, conseguira forjar resistência pelas duras vias da disciplina e da necessidade. Tinha cabelos longos e mal cuidados. Seu rosto de traços infantis transmitia uma ingenuidade que perdera há muito tempo. Conhecera a família de Lucas há alguns anos, pois era empregado de uma mercearia da região e costumava entregar leite e queijo para a senhora Janel. Joseph já havia perdido todos os familiares antes da guerra, mas ainda assim seu coração possuía um tesouro. Tinha fé de que aquele sofrimento iria acabar, assim como todas as outras coisas que sempre passavam. Essa convicção lhe fazia poupar uma energia importante, já que pacificava sua mente e fornecia ânimo renovado sempre que se conectava a essa fonte inesgotável de esperança. Lucas, você precisa acreditar que tudo vai passar. Não vamos nos entregar agora. Venha, tenha um pouco de pão. Obrigado, mas estou sem fome e me sinto febril. O que você conseguiu com os oficiais? Algum médico que possa me examinar? Disseram que talvez um deles venha essa semana ao nosso alojamento. Sobre Otton, ainda não consegui nenhuma notícia, respondeu Joseph. A convivência mais próxima com Joseph despertou em Lucas outro tipo de afetividade, o que se tornou mais uma fonte de conflito para sua alma angustiada. Desde o início da adolescência, notava que sentia atração sexual por pessoas do mesmo sexo, mas não entendia o que estava acontecendo. Nunca admitiu isso para ninguém, embora desconfiasse que Otton já houvesse percebido. Também era alvo contínuo da gozação de colegas até mesmo durante a universidade por seu desinteresse pelas garotas. Naquela época, as limitadas teorias científicas vigentes classificavam a homossexualidade como doença mental. Lucas tinha muito medo de sofrer as consequências preconceituosas decorrentes disso. Simplesmente não aceitava sua orientação sexual, nutrindo inconscientemente muito preconceito e asco de si mesmo. Tentou ignorá-la, reprimi-la. Talvez essa postura tenha incendiado ainda mais a revolta que demonstrava em seus livros. Quando percebeu o que estava começando a sentir em relação a Joseph, afastou-se imediatamente, até mesmo porque já havia rumores de que os alemães estavam destinando os gays para um campo de concentração específico perto de Hamburgo, onde eram submetidos a experiências dantescas na tentativa de curá-los. A esses homens eram ministradas doses massivas de terapia hormonal. Eram também forçados a se relacionarem com prostitutas, em mais uma insana metodologia científica nazista. Joseph percebeu que Lucas se afastou e resolveu respeitar. Sabia que as forças do jovem filósofo estavam se exaurindo. Os espíritos obsessores que o assediavam desde os tempos de escritor agora lhe incutiam ideias suicidas, com o interesse de vampirizar suas energias vitais.
agravavam-lhe o transtorno depressivo e se esforçavam por afastá-lo definitivamente de Joseph, o único que conseguia fazê-lo mudar o curso de seus pensamentos naquele cenário. O quadro era demasiadamente desolador para um homem que não tinha o sustentáculo de uma fé que lhe impelisse adiante e o fizesse acreditar no significado do sofrimento. Lucas começou a ceder aos ímpetos suicidas que sempre estiveram latentes em sua alma. Lembrou-se que, nos anos da faculdade, uma colega havia lhe dado o frasco de um veneno mortal durante um sarau de poetas tristes, alegando que nunca poderíamos saber quando seria conveniente usá-lo. Lucas resolveu enterrar a substância num local que coincidentemente era muito próximo à área onde ele e seus companheiros tiveram de escavar durante a construção do muro que isolava o gueto, e seus olhos brilharam de satisfação quando encontrou o pequeno frasco. Guardou o objeto com quem se agarra à porta de saída de um pesadelo. Em seu entendimento, não tinha por que não fazer uso de tal artifício. Haveria algum sentido em permanecer vivo em semelhante desgraça? Sim. O nada, que sempre acreditou existir depois da morte, era o destino ideal, naquele momento. E mais uma vez, sua inteligência hábil, porém sem a iluminação da fé, não conseguiu vislumbrar razões que justificassem a vida naquelas condições. Lucas já estava muito fraco e sentia que não resistiria por muito tempo. Achou que estava delirando pelas complicações do tifo, mas no silêncio de uma madrugada em que conjecturava sobre o momento de sorver o veneno, teve a visão de Otto, apontando para as estrelas que conseguia ver pela janela do alojamento. Eu não vou contar o finalzinho desse capítulo, não. Será que Lucas chegou no finalmente? Será que ele tomou o frasquinho e desencarnou como um suicida? A gente vai ver isso amanhã. Mas o que levou ele a pensar no suicídio? Sua doença, o tifo, né? A febre constante, fraqueza, a falta de um alimento correto, sem atendimento médico, né? Quem conseguia para ele o atendimento médico ou alguma medicação era o Joseph, que foi o amigo que ele criou lá dentro. Só que esse amigo ele passou a ter interesse carnal por esse amigo, um carinho extra, né? Homossexual. Não quis assumir isso, ficou com medo. Desde jovem ele já sentia essa atração pelo mesmo sexo, não sabia lidar com isso. E dentro de um campo de concentração, sabendo que nazistas fazem experiências terríveis com quem era gay, ali que ele não ia poder aflorar mesmo, né? E mostrar esse carinho por uma pessoa que fosse do mesmo sexo que ele. Para que não complicar ainda mais a situação dele e do Joseph, ele resolve então se afastar. Joseph, por ser mais experiente, percebeu isso e respeitou a decisão do Lucas. Porém, a cabeça do Lucas não parava de pensar em botar fim naquela situação. Desculpa, como materialista que ele é, gente, sou obrigada. Então, às vezes acontece uns efeitos de causa aqui. Bom, enfim, como o Lucas era já um materialista, como ele já pensava pensava e tinha sentimentos negativos o tempo todo, e tinha as companhias espirituais que ficavam ali absorvendo a sua energia negativa, que isso para eles é um combustível muito grande, eles pensaram, né, colocaram no pensamento do Lucas o suicídio. Vamos acabar com isso. Você é materialista mesmo, você não acredita na morte, mas nós que estamos aqui do outro lado vamos ficar felizes, porque você desencarna, sua essência, sua energia sobe e nós alimentamos disso, né? E começaram a incutir isso na cabeça do Lucas. Uma pessoa que é materialista, uma pessoa que acredita na morte, ela tem grande possibilidade de chegar ao ato desatino, que é do suicídio, né? Então, o suicídio é a tentativa, a gente não pode julgar um suicida como um covarde, como uma pessoa do mal, não. Como um doente, não. É um ato extremo de vontade de sair do problema que está enfrentando. Não por covardia, mas porque não está achando solução. É uma pessoa que chegou no fundo do poço, é uma pessoa que chegou no auge do desespero. Então, na gente, ela cativa, pela empatia,
flui da gente a vontade de ajudar, de auxiliar. E não de raiva, de desgosto, não. Qualquer pessoa que a gente conheça que cometeu um ato como esse, nós temos que olhar com os olhos da caridade, né? Não de piedade, de ter dó, mas aquele olhar carinhoso. Aquela pessoa estava desesperada. Quando ela fala nisso, ela já tem a vontade de fazer. E essa pessoa está desequilibrada, ela não está bem. Então ela se fere, ela fere o próximo, né? Infelizmente, eu tenho algo particular, né, para compartilhar nesse momento com vocês, assim, que me dói muito. Eu criei um filho com todo o amor do mundo que vocês podem imaginar. Dura, rígida, disciplinadora, exigi muito dele, quis que ele fizesse sempre as coisas certas, que ele não saísse da linha. Quando ele saía um pouquinho ou errava, eu caía matando em cima, né? E depois de que cresceu, que ficou adulto, ele resolveu morar sozinho. Beleza, não terminou a faculdade, isso aí gerou para mim uma tristeza, né? Porque eu queria ver ele médico, não porque eu quero que ele seja médico, mas porque ele queria fazer esse curso, então eu queria que ele terminasse. Podia fazer curso de lixeiro, mas eu queria que ele terminasse, ele não terminou. E há pouco tempo eu tive uma boa notícia, parece que vai retomar a faculdade, e isso se deve muito a Maria, mãe de Jesus, porque eu tenho feito oração para ela demais, pedindo a ela como mãe que intervenha por mim, porque eu não posso mais intervir. Nós tivemos uma discussão feia, e não chegou nem a ser discussão, porque eu falei para ele umas verdades, ele não gostou, e aí eu falei para ele, e eu fiquei sabendo que ele estava bebendo. Meu filho nunca foi de beber. Comigo aqui em casa não, né? E aí eu falei para ele, eu não criei um bêbado, eu não criei uma pessoa para sair totalmente daquilo que são os moldes do que é correto. Isso aí tá errado. Você tá partindo pro lado errado. E aí eu fui muito grossa com ele, e nessa de ser grossa, ele falou que se eu chegasse perto dele, eu falei para ele assim, eu vou acabar indo aí, eu vou acabar intervindo na sua vida, né? Mesmo você sendo adulto. Aí ele pegou e mandou um recado através de um amigo, se a minha mãe chegar perto de mim, eu me mato. Gente do céu. É uma dor, é algo assim que é inexplicável. A escolha é dele? É. A fala é dele? É. O pensamento é dele? Sim. Mas a gente que deu a condução, a gente que deu, condução não, a condição desse ser reencarnar, que nós somos só um instrumento, né? A gente usa a palavra mãe como personagem no teatro. Nós somos personagens, porque ele não é meu filho, ele é filho de Deus. O espírito dele pertence a Deus, não a mim. Eu só fui aquela que deu a condição dele reencarnar e que tinha como missão educar, né? Dentro do meu papel de mãe, eu tenho que educar. Ele, como filho, ele deveria me obedecer, me respeitar. E ali você vê um ser desesperado, desequilibrado, falando que se a mãe chegar perto, ele se mata. Eu não acho que não tem. Eu acho que dor maior do que essa só se matasse mesmo. Só se morrer num acidente, numa tragédia. A mãe enterrar o filho é doloroso demais. Eu enterrei bem dizer, né, que eu perdi numa gestação de 3 meses. É uma dor. Eu fiquei em luto 1 ano, sendo espírita. Sendo espírita, eu chorava dia e noite pela morte do meu filho, que estava na minha barriga, que eu não cheguei a conhecer. Só conhecia a sensação daquele serzinho perto de mim, o espírito dele. E as conversas que a gente tinha, que mesmo com 3 meses eu passava a mão na minha barriga, contava historinha, e aí quando eu perdi ele já não teve mais esse momento, foi um corte brusco, né? E doeu muito, como mãe, perder um filho, eu acho que é a dor maior que tem uma mãe ter um filho. Mas ouvir de um filho que ele quer morrer, que ele quer se matar, é praticamente enterrar um filho. É uma dor fenomenal, porque você sabe que ele está num desequilíbrio grande, é o fundo do poço quando uma pessoa fala isso, e ele não está vendo saída, e você não está conseguindo ajudar. Então bate na gente aquela... Mas é tudo escolha dele, é fácil a gente pensar assim, ele que é isso, não é você. Então ele vai pagar pelos pensamentos dele, ele está com obsessor, não você, né? Esse individualismo todo eu não consegui ter ainda. Eu estou lutando para ter. Acreditar que nós somos simples, ignorantes, seres individuais, que Deus criou cada um, né?
naquele momento cada um nasceu igual e cada um se desenvolve de acordo com o seu livre-arbítrio e que eu não tenho nada a ver com isso. Eu tento pensar dessa forma, né? Seria menos dolorido, mas não dá, é mãe, é o papel que Deus me deu. Então, só de imaginar que a criatura falou, né? Dói demais. Então, assim, o Lucas, ele foi aqui, até aqui, eu acredito que ele tenha sido para os pais uma prova de paciência fenomenal. Porque nada para ele estava bom. E já começa pelos conflitos dele, inclusive na sexualidade. Então, a pessoa que não está bem com ela não está bem com ninguém. Você pode fazer o que for. A pessoa não se contenta. A pessoa não dá um sorriso. Você pode se vestir de palhaço, de bozo na frente dela. Ela não vai te dar um sorriso, porque ela não está bem. A pessoa que não está bem, ela transfere para os outros o sentimento ruim que ela sente. Ela se torna pesada. Algumas vezes eu via meu filho entrar pela casa alegre, brincando com o Mike, né, fazendo minhas palhaçadas, cantando. Às vezes eu coloco música alta e canto junto. Pensa, a Patrícia cantando em inglês, então. Nossa Senhora, beleza. Então, eu sempre fui muito palhaça dentro de casa, brinco, converso com um, converso com o outro no celular, atendo uma pessoa ou outra, ajudo, auxilio. Então, eu sempre procuro fazer isso. Mas às vezes ele chegava pela casa, entrava na porta assim, eu falava, meu Deus, lá vem. Aquele peso, aquela pessoa de cara amarrada. Boa noite. Dava um beijo na bochecha, assim que o beijo passava longe, não passava na bochecha, né? Aí eu falava, meu Deus, o que eu faço para animar esse garoto? O que eu posso fazer por ele? Ele não se ajuda. Aí, quando eu via com os amigos em foto, eu falava, com os amigos ele dá risada. Com os amigos ele tá bem, ele tá feliz. O negócio é comigo. Aí doía mais ainda. Porque eu falava, a culpa é minha. Aí vem aquela questão da culpa. Mas depois eu fui entendendo. Falei, não. Ele me trata da forma que trata, né? Arisco, né? Revoltado algumas vezes. Por alguma coisa que eu tenha feito. Então vamos sentar. Eu sentava, e aí? Aconteceu alguma coisa? Fiz alguma coisa? Falei alguma coisa? Não respondia. Então, o Lucas e o meu filho, em algumas situações assim, eu acho que muito, né? Só que o meu filho, ele gosta de menina, ele é bem resolvido nessa parte, mas ele não dava sorte de encontrar uma boa moça. Ele não era bem resolvido nessa situação, porque na escola, geralmente, os moleques são fortes, bombados, falam besteira, e as meninas gostam mais desses meninos do que daqueles que estudam, dos mais calados, né? Ou seja, do CDF, vamos dizer assim. Apesar que ele não era muito ligado aos estudos, mas era um assíduo, né? Era bonzinho, educado. E as meninas, isso não chama muito atenção. As meninas gostam mais daqueles que jogam bola, que falam besteira, que xingam, esses chamam mais atenção, né? Bom, enfim. Quando chega nessa parte aqui, dói um pouco o coração da mãe. Porque o cara fica naquela, eu quero acabar com a minha vida. Só o fato dele falar, ele já tá acabando. E para a equipe espiritual que anda com a gente, seja boa, seja ruim, a boa quando escuta isso fala, vamos tentar intuir coisas boas. Aí você não consegue intuir, então deixa, vê o que vai dar. Depois a gente socorre. E a má não, a má fica ali, ela é mais persistente ainda. Vai, faz mesmo, maltrata quem está em sua volta, se afasta das pessoas, fica sozinho, que aí a gente mete o gol. E é o que aconteceu com o Lucas. Né? Não sei se ele vai se matar mesmo ou não vou contar, mas de tanto ficarem assoprando no ouvido, ele teve a vontade. Quando se tem a vontade, o nosso pensamento já plasma aquilo. É como se já tivesse feito. Então, muitas das vezes a gente chega num umbral, por exemplo, sem ter cometido suicídio. Não cometeu o ato em si. Mas comia qualquer coisa, não pode comer óleo, eu comia óleo até não querer mais, não pode comer açúcar, comia açúcar até não querer mais, você estava ciente que você não podia. Quando eu morrer eu vou ficar esqueleto pro resto da vida mesmo, então agora não vou fazer dieta não, agora eu vou comer aquilo que eu quero. Quando chega do outro lado, umbral. Peraí, mas eu era uma boa pessoa, era uma boa pessoa, mas você detonou todo o teu corpo, e você sabia que você estava se matando. Porque se você não podia comer óleo, não podia comer açúcar e você comeu, você estava se matando. Você era um suicida inconsciente.
Inconsciente, porque você não meteu a faca no teu corpo, mas consciente das coisas que você não podia e fez. Então, você vai pagar por isso um pouquinho aqui. Nós temos o livre-arbítrio, mas tudo aquilo que a gente pensa, a gente plasma. E o que a gente plasma cai no nosso perispírito. Fica impregnado. Impregnou no perispírito, para limpar aquilo ali, a gente vai ter que ter um sufoco danado para limpar. Né? Nós vamos ter que, né, como que fala? Lapidar esse perispírito de novo, com ações, com pensamentos bons, mas muito bons mesmo, para que aquilo ali saia fora, né? O Lucas tinha algo a favor dele aqui. Ele tinha as crianças que ele fez o bem sem querer nada em troca. Lembra que ele fala bem lá no primeiro capítulo que todo bem que alguém faz é porque ele quer alguma coisa em troca? Engraçado. Aqui no campo de concentração ele fez o bem às crianças e não quis nada em troca. A teoria dele caiu por terra. É possível as pessoas fazerem por amor. É possível as pessoas fazerem o bem por querer o bem ao outro, sem querer nada em troca. Então a teoria dele ali já caiu. E isso vai contar a favor dele, porque ele fez sem intenção. Quando nós fazemos caridade com intenção, eu vou sair por aí distribuindo água para quem tem sede. Mas eu vou tirar foto e vou colocar na internet que eu dei água para um monte de gente. Acabou minha caridade ali. Eu tinha uma intenção. Todo o trabalho social que eu faço é para prestar conta. Eu tiro foto e mando para aquelas pessoas. Ou para propagar querendo mais. Então, vejam bem, a minha intenção qual é? Eu tiro a foto da água que eu vou dar para quem tem sede e boto no Facebook, por exemplo. Os meus amigos vão estar vendo que eu dei a água para pessoas carentes. Mas para comprar água, eu precisei do dinheiro desses meus amigos para me ajudarem a comprar essa água. Eu não comprei sozinha, foram meus amigos. Então, para prestar conta aos meus amigos, eu posto a foto da água lá. Não mostro o rosto da pessoa para quem eu dei a água, mas mostro a situação. Uma fila de pessoas lá esperando a água. E eu presto conta no Facebook lá e coloco lá. Tá aqui, gente. Vocês me deram dinheiro para comprar água e eu já dei. Agora, quem quiser me ajudar, olha aqui, a ação, ela realmente é real. Então, eu propago aquilo para que outras pessoas me ajudem. Agora, vamos pensar numa outra intenção. A Patrícia vai lá e não pede ajuda para ninguém. A Patrícia vai lá e compra água e sai distribuindo água e tira foto. Olha, gente, hoje eu tô aqui no Jaçanã entregando água na Praça José Tavares aqui. Tô inventando tudo isso, né? Então, chega lá, eu tiro foto da praça, entregando água e coloco no Facebook. Olha, eu fiz a ação hoje. Dei água para quem tinha sede. Foi por baixo, foi por água abaixo. Toda aquela ação. Porque eu fiz numa intenção de me aparecer depois. Eu conheci pessoas que acabaram errando o caminho. Começaram assim, faziam as ações sociais para o bem comum. Começaram a pedir ajuda para fazer as ações cada vez maiores. Começou a prestar conta para todos que ajudavam. Até aí, ótimo. Começaram a propagar as atividades para conseguir mais pessoas e ajudar mais pessoas ainda. Maravilha. Depois começaram a utilizar os bens, né, os produtos, os alimentos que arrecadavam, levavam na casa das pessoas. Eu tô aqui na casa de tal fulano, tô entregando uma folha de alface. E daqui a pouco, eu tô saindo para vereador. Acabou, né? Então, assim, essas situações a gente tem que orar e vigiar para não acontecer, porque nós somos, né, tentados o tempo todo a sair da risca da caridade e passar para o lado do orgulho. E quando vai para o lado do orgulho, não é bem-vindo. Então aqui Lucas mostrou que foi possível, através da sua atitude, fazer algo de coração. Não tinha nada de orgulho aqui. Não tinha nada querendo algo em troca. O que a criança com fome ia dar para ele? Nada. Mas lá na frente isso vai repercutir na vida dele, principalmente por causa dessas decisões que ele está tendo aqui. Por conta desses conflitos e atitude e pensamento, né? Então, o que ele fez bem, sem intenção, né, sem querer nada em troca, vai contar muito para ele aqui no futuro. E todo o mal que ele fez, através das obras dele, das literaturas que ele escreveu, também vai contar. Então, até agora, o Lucas está assim, ó, né?
entre as coisas ruins que ele fez e as coisas boas que estão acontecendo, apesar das dificuldades, apesar da paisagem, desse cenário que ele está vivendo infernal, coisas boas estão acontecendo com ele. Esse momento de conflito, né, por conta da sexualidade dele, esse momento de conflito por conta de doença e não ter cura, esse momento de conflito, de solidão, tristeza, amargura, né, como se ele fosse um abandonado, né, um descaso por parte de todos em relação à vida dele, isso também vai contar para ele. Então, o Lucas está vivendo um momento de pressão. E é justamente nesse momento de pressão que algo vai surgir, né? É o momento que a gente chega no fundo do poço, é que a gente se descobre, é onde a gente começa a ter algumas mudanças, de verdade, né? Como dizia Jesus, não vai pelo amor, vai pela dor. Então, aqui, só para recapitular, eu fiz alguns, como eu falei para vocês, né? Eu vou lendo e vou fazendo umas observações. Então, só para a gente recapitular, para ver se eu não comi bola. Nessa parte do capítulo 2, então, de hoje, no final de 40, Lucas ficou muito depressivo, fez amizade com Joseph, mas percebendo um carinho estranho e sabendo que nazistas achavam o homossexual doente mental, ele se afastou, não admitia em hipótese alguma ele ser gay desde sempre. Ali, então, nem pensar. Ele podia ser usado como cobaia para experiências horríveis que os nazistas faziam com gays, né? Os gays eram tratados como doentes e colocados nesses tratamentos de traziam prostituta e obrigavam os homens a transar, né? Pensa, você não sentir prazer nenhum, ter que fazer porque estão obrigando a fazer, ou você faz ou você morre, né? Fora hormônio e, sei lá, troca. Tem alguns estudos que eu fiz na época de magistério que, inclusive, eles cortavam órgãos das pessoas e tentavam plantar no outro, tipo o Frankenstein mesmo, sabe? Então, eram coisas assim terríveis. Aqui não cita isso, mas tem. Os espíritos obsessores, então, passam a ficar, né, na cabeça do Lucas para que ele queira se matar diante daquela situação. Então, a gente pega aqui na lição de hoje essa questão do Lucas depressivo, com ideias suicidas propostas pelos obsessores, né? A questão do nazismo, que até onde eles foram longe demais, achar que um gay é doente mental, que eles tinham que fazer transplante, que eles tinham que fazer coisas com esses gays para curar um gay, né? E nós, da doutrina espírita, nós sabemos o seguinte, gente, alguns se dividem, dentro da doutrina tem o pessoal que defende uma coisa e o outro que defende outra. Só para encerrar, eu acho que eu vou ser um pouquinho, ou muito, direta, né? Mas vejam bem, o meu ponto de vista não é a doutrina, mas é baseado na doutrina, né? Não sei se meu entendimento está correto ou não, aí vocês podem fazer a observação de vocês. Mas vejam bem, respeito é para todos, independente de cor, religião, credo, né? Sexualidade e tudo mais. Mas dentro da doutrina a gente entende o seguinte: espírito não tem sexo. Espírito foi criado simples e ignorante, colocado um perispírito de acordo com o planeta que aquele espírito vai reencarnar. Então aqui nós somos homens e mulheres, né? Nós alcançamos essa inteligência, mas nós nem sempre fomos inteligentes, se é que pode dizer que somos. Nós já viemos lá da parte primitiva, que também agia por instinto, mas hoje nós somos pessoas que têm a racionalidade. Tá? Só que nós estamos na carne. Nós somos espírito revestido com perispírito daqui da terra, materialmente utilizado para receber a carne, que é o corpo. Se eu for para um outro planeta, meu perispírito, que é uma matéria sutil, vai ser de acordo com o outro planeta. Se eu tiver que ir para outro planeta e lá for uma bola o meu formato, eu vou ter o perispírito no formato de uma bola, né? Então, aqui nós somos de braço, perna, mão, homem com
O pênis, a mulher com a vagina, esse é o nosso corpo material. Nós precisamos dele para reproduzir. Então, precisa do homem e da mulher para isso. A inseminação artificial. A inseminação artificial também precisa de um homem e de uma mulher, né? O homem para dar o sêmen e a mulher para poder ovular, para poder receber esse sêmen. Então, de qualquer forma, homem, mulher. Não tem como fugir disso. 2 homens não fazem, 2 mulheres não fazem. Precisa de homem e mulher para procriar, crescer e multiplicar. Tá lá na Bíblia, certo? Como espírito, nós não temos sexo. Mas como carne, nós temos homem e mulher. Mas eu sou homossexual. Mulher gosta de mulher. Eu quero uma mulher. Não tem nada contra isso. Pode fazer o que você bem entender. Entra na porta do teu quarto, fecha a porta e vai de cabeça para baixo. Mas na sociedade, no mundo que nós vivemos, você é mulher. Você deveria honrar o que Deus te deu. Ele te deu a oportunidade de reencarnar como mulher. Então, no meu pensamento, Patrícia, tem que ser assim. Você não está lesando você porque você quer se vestir de homem. Peraí, é assim que tem que falar? Ou eu tô trocando? Peraí, o negócio é tão complicado. Você não tem que se fazer de homem, se vestir de homem para se sentir homem, né? Porque o que você vai fazer na cama, você sente o que você quiser na hora que você quiser e faz do jeito que você quiser, não interessa a ninguém. Mas no dia a dia, você que é mulher, se vestir de homem, é você se iludir, porque você não é homem, você é mulher, você veio como mulher. E a mesma coisa acontece com o homem. Então, antes já era complicado a história de homossexual. Mulher que gosta de mulher, homem que gosta de homem. E hoje, então, gente? Hoje o negócio tá ficando feio. Né? Hoje é homem que se veste de mulher, que casa com uma mulher, que se veste de homem, mas essa mulher acaba tendo um filho, já não consigo voltar. O tic-teco já me bagunçou. Mas dá para entender? O homem da situação, que está vestido de homem, é o que está tendo filho. Aí você imagina como é que a criança que vai nascer ali, como é que vai ficar a cabeça daquela criança. Já era difícil uma criança falar mãe tendo 2 mães dentro de casa, ou pai tendo 2 pais dentro de casa. Ou então o pai fazia questão de ser chamado um de mãe e outro de pai. Então, isso daí é algo que realmente a gente tem que acertar. Porque a espiritualidade inferior aproveita toda essa bagunça para dominar. Que é onde acabam caindo na promiscuidade. Não, mas tem alguns que formam família, tal. Tem raras exceções e essa família também acaba tendo confusão mental. Não de doença, mas confusão psicológica. E por mais que trabalhe colocando cada qual no seu devido lugar, ainda se tem um caso que vira e mexe eu vejo nos quais da vida aí, a menina se tornou um rapaz, casou com uma outra moça e adotou, ou fizeram a inseminação artificial na moça, e eles vivem como homem, mulher e o filho. Mas é complicado. Eu acompanho algumas coisas lá que eles postam e eu não vejo essa liga de família natural. É algo muito artificial, forçada. Então, o que é artificial, forçada, a espiritualidade inferior, querendo ou não, eles trabalham em cima disso. Na nossa fragilidade. Então, enquanto espírita, enquanto baseado na doutrina, baseado naquilo que eu estudo, o que eu entendo? Espírito não tem sexo, beleza, mas a carne tem. E a carne só tem 2. É mulher e homem. Feminino e masculino. Só tem 2 gêneros, né? E esses 2, o que vai fazer dentro de um quarto com porta fechada não é do interesse de ninguém. Por isso que exige, dado o respeito. O que a pessoa quer fazer, o que ela deixa de fazer, com quem ela tiver, não me interessa. Mas é absurdo que nem uma menina me ligou uma vez, professora. Ela foi para uma escola estadual. E ela, professora, lá dentro do banheiro tem um cara que está entrando lá falando que ele é mulher. Mas ele é um menino. E ele quer usar o banheiro, porque banheiro de escola não tranca. Por conta de segurança mesmo. Vai que tranca e a criança depois não consegue sair do banheiro. Então, às vezes, elas estão lá usando o banheiro e ele bate na porta e começa a brincar com as meninas, né? É um moleque bagunceiro.
Eu não vejo tanta maldade nele, mas ele entra no banheiro se dizendo que ele é uma menina. E aí ele vai abrindo as tampas, né, as portas, e as meninas ficam constrangidas lá dentro. Quer dizer, mesmo que ele fosse, você dá o direito para ele, um só, e as meninas todas ficam sem o direito de utilizar aquele banheiro, porque não tem o mínimo de segurança. É um garoto que pode oferecer mais dia, menos dia, um risco para essas meninas, fora o constrangimento. Então, hoje, se a gente for debater muito sobre isso, eu sei que vai cair assim uma série de pedrada, né? Porque é tantos direito, mas em resumo quem não consegue se equilibrar, quem não consegue se aceitar e quer que os outros se aceitem ela, é difícil, né? Então, a gente tem que ter eu sou mulher, mas a minha condição é que eu gosto de mulher. Pronto. O que você vai fazer no teu quarto lá, não quer dizer pra ninguém. Mas na sociedade eu tenho tantos amigos que são gays, amigos homens, que você olha pra ele. Teve um que uma vez eu falei pra ele, cara, você tem que gostar de mulher, porque você é lindo demais. Eu ainda vou te pegar. E ele dava risada. Totalmente homem. Postura de homem, vestimenta de homem. Agora o que ele fazia na cama não me interessa. E era super amigo de trabalho, sabe? Ele sabia conduzir muito bem a vida dele, equilibradamente. E é assim que tem que ser. O que você tem de vontade, o que você vai comer hoje, não me interessa. Você vai comer arroz, feijão ou você vai comer macarrão? Não faz diferença nenhuma na minha vida. Agora, se você pegar o macarrão e sair comendo no meio da rua e jogando macarrão para tudo que é lado, para esfregar na minha cara que você está comendo macarrão, isso vai interferir na minha vida. Eu vou pisar nesse macarrão, eu vou escorregar, eu posso cair. Então, eu acho que a sexualidade ela tem que ser trabalhada dessa forma. Aqui, em 1940, pensa então como é que era. Era tudo muito enrustido e tal. Eu não concordo com isso. Né? O excesso, não concordo. Não tem que esconder nada. Mas eu acho que cada qual tem que fazer a sua parte. O Lucas pode ser muito bem um homossexual, não tem problema nenhum. Se ele se envolver com o Joseph aqui, eu dou meu apoio. Eles estão vivendo um momento de solidão, um momento de necessidade de ter um companheiro do lado, uma pessoa amiga do lado. E se houve um interesse maior do que uma amizade, não tem problema nenhum. Mas cada qual sendo homem. Continue na atividade como homem, utilizando o seu corpo que Deus te deu para aquilo que foi dado. Você entra numa fila tremenda para reencarnar. Quando chega lá, eles perguntam para você quer ser homem ou quer ser mulher? Alguns vêm compulsório, porque aprontaram tanto como homem que depois tem que vir como mulher. Aprontaram tanto como mulher que depois tem que vir como homem. Então, algumas situações é excesso numa encarnação passada que é obrigado a vir daquela forma. Se eu fui uma prostituta numa outra vida, por exemplo, eu usei meu corpo de forma desregrada. Então, agora eu venho o quê? Como homem, né? Então, eles têm que mudar os nossos papéis para que a gente também tente desenvolver o nosso lado bom. Porque se eu vier como mulher de novo, com os vícios do passado, é bem provável que eu vou me tornar uma prostituta outra vez. Então, eles não deixam repetir a figurinha por conta disso. Para o nosso bem, para a gente. Só que aí, como eu fui uma prostituta na outra vida, chega agora como um homem, eu tenho todos aquele desejo por homem. Pode acontecer isso. Só que aí cabe a mim, na minha prova, eu passar nela. Eu tenho desejo, mas eu não vou ceder. Porque eu sou homem, então agora daqui até o final eu vou seguir como homem. Porque Deus me colocou nessa condição. Isso não é se ferir. Eles argumentam muito em relação a isso. Mas fere a pessoa. Não, não fere. Porque se você entender através do Espiritismo que nós temos provas e expiações dentro desse planeta de provas e expiações, aquilo ali é uma prova para você. É um teste. E você tem que passar. E se você passar por esse teste da melhor maneira possível, você está apto para no outra encarnação você vir como, né? Se hoje você é homem e gosta de homem, na outra encarnação você vai vir como mulher. Você vai poder ter um homem do teu lado. É paciência diante dessas provas. Elas não são eternas. Chico sempre dizia, tudo passa. Uma hora vai passar. Mas entra nesse desequilíbrio, nessa ansiedade, nessa questão de querer se transformar, de querer provar. E é um desequilíbrio, não deixa de ser. Não é uma doença mental, como está sendo colocado aqui, não. Isso daqui é berrante. Mas é um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, geralmente, se a pessoa não souber equilibrar,
ela leva o psicológico, né? E acarretando o problema psicológico, ela também vai ter a influência espiritual que se beneficia com esse desequilíbrio. Então, eu penso dessa forma, baseado no que eu li, no que eu interpretei. Agora, se eu interpretei errado, alguém coloca opinião aí, sempre com muito respeito. Aqui não tem homofobia, aqui não tem nada disso, não. O que eu tô falando é uma questão de opinião. Do mesmo jeito que o outro tem a opinião dele e eu tenho que respeitar, tem que ser respeitada a minha opinião, né? Bom, então é isso. Amanhã a gente vê se o Lucas decidiu realmente atentar contra a própria vida ou não. Eu creio que até o final desse capítulo já sai o que foi que esse menino resolveu fazer. Até amanhã, gente.